A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, me chamo Rubens e sou tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. E por motivos óbvios, eu não posso divulgar dados sobre números de registros e nem sobre os membros da minha esquadrilha. Só posso lhes dizer que fazemos parte de um grupo mais reservado de militares que cuidam de assuntos específicos para o Exército e as forças nacionais. O que vou lhes contar ocorreu em meados de 27 de dezembro de 2019, quando, na operação, foram presos 5 militares venezuelanos em terras brasileiras. Os 5 são suspeitos de desertarem o exército venezuelano. Mas o que me fez mandar este relato não é isso. Sou militar desde os 18 anos e venho de uma família de tradição militar. O meu pai fez parte da divisão de pilotos que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O meu avô foi comandante da Tropa 54 na Primeira Guerra. E somos de uma grande tradição militar. Mas nenhum treinamento que passamos nos prepararia para o que estava por vir. O dia estava claro e o céu azul em Boa Vista, Roraima. Os nossos super tucanos estavam abastecidos e prontos para decolar. Sei que as pessoas riem e zombam dos super tucanos, mas para a proteção de fronteiras e missões de reconhecimento, eles são perfeitos. E até invejado por muitos países, mas não vem ao caso. Bem, acontece que decolamos. Fizemos a formação padrão em forma de V. E prosseguimos para a localização. E de uma certa distância já víamos a fumaça, a qual indicava não só um incêndio, mas também um confronto. Na primeira passada, vimos uma movimentação de pessoas correndo e algumas trocas de tiro, que indicava que o confronto estava ativo. E logo procuramos uma clareira próxima para pousar. E depois de sobrevoar umas 2 vezes, achamos um local bom para pouso. Era uma clareira bem próxima a uma fazenda ali perto. E logo informamos a situação ao Exército Nacional. Fomos orientados a prosseguirmos para uma localização próxima, onde esperaríamos por reforços. Decidimos que deixaríamos os aviões escondidos perto das árvores, de onde poderíamos decolar com facilidade, e também os manter seguro e despistar curiosos. As tropas de apoio levariam cerca de 18 horas para chegar em nossa localização. Isso duraria por volta do raiar do dia. Ali perto havia um velho celeiro, e nós o tomamos como abrigo. Porém, quando chegamos perto do celeiro, vimos coisas que nos fizeram pensar 2 vezes antes de entrar. Havia uma imagem de Nossa Senhora de Fátima pendurada na porta
junto com alguns crucifixos. Isso poderia até não ser grande coisa, mas acontece que tinha um cheiro muito forte de carne podre e cachorro molhado. Aquele cheiro era insuportável. Bem, nós não tínhamos muita escolha, pois não tínhamos onde passar a noite e não poderíamos voltar voando, pois poderíamos perder as localizações ou permitir que o pessoal que estava ali fugisse. Afinal, aquilo era próximo de nossa fronteira e não poderíamos deixar passar. Nós estávamos num total de 12 homens. E seja o que for que fosse aquilo, 12 fuzis dariam conta do recado. Era isso que eu pensava. Bem, logo caiu a noite, e um nevoeiro denso e uma chuva leve faziam daquele cenário um cenário de filme de terror. E o cheiro de cachorro molhado só aumentava. Quando era por volta da meia-noite, recebemos as últimas comunicações por rádio. As mensagens estavam chiando e diziam o seguinte: atenção Esquadra 21, Esquadrão de Apoio Terra, deslocando às 12 horas. Previsão de chegada até vocês é de 16 horas. Qual a situação? Apanhei o pequeno rádio e, olhando a fumaça se desfazer ao longe, eu respondi: avistamos insurgente ao longe, aparentemente um pequeno grupo de rebeldes, armados com fuzis 7.62. Entretanto, tanto o som de tiro cessou, quanto o fogo também, mas não podemos fazer a confirmação visual. O som de ruídos foi interrompido pela resposta: mande uma equipe de batedores. Averiguem a situação com cautela. Mantenham distância e sejam cuidadosos. E passem as informações para o apoio. O silêncio de rádio é um comportamento normal para as Forças Armadas. E isso acontece em casos de missões mais secretas, pois não podemos chamar a atenção dos soldados do exército inimigo, e ninguém pode saber quais as operações. Ficamos divididos em grupo de 4, e 4 de nós iam ficar para manter a segurança do local, e os outros 4 iriam fazer a guarda e olhar os aviões. E o grupo do qual eu fazia parte foi designado para averiguar a situação. E assim, por conta do frio e da chuva, decidimos tomar um pouco de vodka, que sempre levávamos conosco. E andamos, cada um para os seus postos. E quando comecei a caminhar em direção ao vilarejo, a chuva simplesmente engrossou do nada. Águas torrenciais caíam, e eu nem sabia onde estava. E só via as poucas luzes do vilarejo, e à frente um cheiro forte de carniça e fumaça. O cenário que se firmava em minha visão era de fato de uma guerra. Alguns corpos no chão e muita coisa estava queimada. Mas por estarmos um pouco distante ainda, era muito cedo para julgar a situação. E por não vermos e nem ouvirmos nada, decidimos chegar mais próximo para averiguar. Bem, o cenário era este: alguns focos de incêndio e muitos corpos. E entre esses corpos, alguns estavam armados e vestidos como militares. Entretanto, pela pouca luz e pela chuva que caía, não dava para identificar os uniformes. Não sabíamos se tratava de soldados
ou de integrantes de facções, que é algo muito comum por esta região, devido ao regime comunista. Bem, não vamos falar dessa situação. Nesse instante, ouvimos algo correr ao redor. Parecia ser algo forte e muito alto. E neste momento, um dos soldados que me acompanhava cometeu um erro. Ele acendeu a lanterna do seu fuzil. E ao fazer isso, ele iluminou uma criatura que aparentemente nos observava há um bom tempo. Aquela coisa era grande e muito peluda, e os seus olhos vermelhos brilhavam no meio do mato que nos circundavam. Mas antes mesmo de podermos atirar, ouvimos rajadas de tiro que vinham da direção dos aviões, o que nos fez distrair e perder aquela coisa de vista. E neste momento eu não hesitei. Rompi o silêncio do rádio para informar os acontecidos. Mas para minha surpresa, o rádio de ondas longas não estava funcionando. Naquele lugar havia uma estática muito forte que atrapalhava a nossa comunicação. E então decidimos nos reagrupar. Nós nem demos o primeiro passo direito. E foi quando aquela coisa saltou de uma das casas. Era a mesma criatura que havíamos visto agora há pouco. Um dos meus colegas até tentou disparar, mas aquela coisa era muito rápida e abateu 2 dos meus homens com praticamente 2 movimentos. Eu, vendo que não tinha como lidar com aquilo, chamei o meu amigo soldado e corremos em direção ao celeiro. Mas assim que corríamos pelo descampado, aquela coisa já estava no celeiro. E eu pude ver quando aquela coisa atacava os meus homens. Derrubou um deles e começou a comê-lo. Parei para mirar o fuzil. E foi quando senti um impacto muito forte em minhas costas. Algo havia me derrubado, e não só isso. Me derrubou e me arrastou pelo tornozelo para dentro da mata. Pude ver que era outra criatura daquela. E parecia que havia 2 daquelas coisas. Eu, não acreditando no que estava acontecendo, saquei a minha faca e acertei aquilo. A fera me soltou e deu um urro ensurdecedor. Eu corri loucamente em direção ao celeiro para me reagrupar. E praticamente me joguei no celeiro, onde haviam mais 6 dos 8 homens que ficaram para trás. E 2 deles foram mortos pela criatura. Ficamos do lado de dentro, tentando contato de rádio. E para minha surpresa, vimos uma sombra passar pela janela lateral do celeiro. Ao passo que ao longe vinham 2 daquelas criaturas, sentido da frente de onde estávamos. E outras 2 estavam correndo atrás de nós nos fundos do local. Bem, não tínhamos como explicar aquilo. E nem se eu quisesse, eu conseguiria explicar. E mesmo se eu conseguisse o contato de rádio, como explicaria aquilo para o meu comandante? Bem, logo falei para os soldados. Senhores, não temos como escapar daqui com vida. E nem como explicar para o comandante essa situação. Então, vamos para cima com tudo. É morrer ou viver. Mas vamos chegar aos aviões e vamos decolar daqui. Esperamos
que as criaturas estivessem todas na frente do celeiro, mas isso não aconteceu. Aquelas criaturas simplesmente não paravam de se movimentarem. Corriam de um lado para o outro e pareciam estarem ansiosas e muito sedentas por sangue. Naquele momento, nem passou pela minha cabeça que elas não haviam entrado para o celeiro. Então, eu não pensei nisso. Apenas destravei o fuzil e decidi que sairia dali vivo ou morto, mas sairia. Eu simplesmente corri com os meus homens em direção aos aviões. Corremos muito, mas não o suficiente. E quando chegamos a uns 10 metros dos aviões, as criaturas nos encurralaram. E foi aquela bagunça de tiros para todos os lados. Coisas correndo e pessoas sendo derrubadas e machucadas. Eu fiz a única coisa que consegui. Enquanto todos atiravam e tentavam matar aquelas coisas, eu corri para o meu avião. Sei que quem me viu naquela hora achou que eu ia fugir dali sem ajuda. Mas não foi isso que eu fiz. Assim que entrei no avião, eu abri o canopy, que é aquele vidro que fica na cabine do avião. Apanhei uma granada de gás que sempre levávamos no avião para casos de emergência. E antes de poder mirar para jogar, ouvi um barulho alto de um impacto no metal. Senti uma coisa grande me bater nas costelas. Uma dor como se eu tivesse levado uma facada. E senti as minhas entranhas remoerem. Logo, caí meio que de lado, mas não antes de puxar o pino da granada. O gás logo escapou e vi aquelas coisas virem em minha direção. Ouvi uns tiros e apaguei. E quando acordei, já era de manhã, com um oficial médico me examinando. Ele disse que eu fui esfaqueado por militares venezuelanos que estavam em território brasileiro. Da minha esquadra, só restaram 6 dos 12 soldados, e todos eles podem confirmar a minha história. Entretanto, o governo vai passar tudo isso a panos limpos. As notícias até saíram. 5 militares presos em território brasileiro suspeitos de desertar. Mas eu te pergunto, o que militares fazem na floresta brasileira desarmados e escondidos? Sem falar que não foram deportados. Bem, se eu não for morto e não for preso, eu conto como tudo isso terminou. Mas até aqui, isso é tudo. Boa noite. Boa noite, me chamo Nilson, tenho 20 anos e moro na região norte do país. Eu já tinha me decidido que não falaria disso com mais ninguém. Entretanto, ao dividir a minha experiência com as pessoas, eu penso que provavelmente isso me ajude a esquecer esse absurdo que ocorreu, fazendo com que um dia talvez eu possa melhorar. Bem, é uma forma de desabafo. E o que ora eu posso escrever aconteceu comigo, o meu irmão Charles e o meu amigo Ricardo, há cerca de 4 anos atrás, quando no final de uma festa,
Íamos para casa no meio da madrugada e nos deparamos com algo bizarro. Íamos pela estradinha de areia, rodeada por matas em volta. Era uma boa caminhada até as nossas casas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. O céu estava nublado e a noite estava muito escura. E foi quando saímos da festa de aniversário em direção às nossas casas. Claro, tínhamos bebido demasiadamente, mas por já estarmos acostumados, quase nem fez tanto efeito a bebida. Um fato preocupante aquela noite é que era quaresma. Porém, já estávamos acostumados a sair para festas nessas datas santas, pois no começo ficávamos bem preocupados, mas como nunca aconteceu nada, acabou que perdemos o medo. Então saímos e pegamos a estradinha. E após andarmos por certo tempo, o Ricardo então disse: "Vamos pegar um atalho que conheço." Era uma trilha cortando a mata que saía de frente para a rodovia. Bem, concordamos e fomos. De repente, em uma certa parte do caminho, notamos um cheiro terrível. Era um cheiro podre e azedo. Subitamente nevoou e não conseguimos ver mais nada. Então, começamos a ouvir uivos e um pio de coruja. E foi aí que o meu irmão disse: "O que é aquilo?" Olhamos em direção a uma árvore que ficava lateral a uma encruzilhada. E vimos ali perto vários cachorros negros e enormes. Eles estavam passando de um lado para o outro, como que guardando algo. Entretanto, eles pareciam estarem mutilados. Então, logo um daqueles cães veio em nossa direção. E qual não foi o nosso espanto ao ver que aquele cão não tinha um dos olhos, e o seu único olho era vermelho como brasa incandescente. Entretanto, o cão rosnou muito para nós. Aquela fera deveria ter 1,5 metros de altura em 4 patas. Era enorme e assustador. O Ricardo pegou um pedaço de pau e jogou no animal. Ele rosnou como se estivesse rindo de nós, fingiu se espantar e correu. Com muito medo, nós 3 ficamos bem próximos um do outro. E foi quando meu irmão xingou e reclamou que pisou em algo melado. Percebemos que o chão estava todo melado com uma gosma escura e bem pegajosa, sendo que o mau cheiro parecia vir dessa gosma e não parava. Dali a pouco, começamos a ouvir vozes desesperadas gritando: "Por favor! Por favor! Salve minha alma! Salve minha alma!" As vozes vinham de dentro daquela árvore que os cães rodeavam, e da mesma saía labaredas de fogo, como se a árvore estivesse em chamas. E em seguida, vultos de pessoas começaram a sair de dentro da árvore para o chão. E logo pensamos: "Ah, é palhaçada de algum imbecil querendo nos assustar." Infelizmente, estávamos errados. Não existia ninguém brincando conosco. O que nos fez chegar a essa conclusão foi quando vimos várias pessoas nuas em volta da árvore e deitadas no chão, voltadas para cima e mexendo os braços, como que se estivessem afogando. Então, o meu irmão gritou: "É um acidente!" Claro, não poderíamos nos permitir fugir tanto da realidade. E só poderia ser um acidente horrível com muitas vítimas. Bem, estávamos errados de novo. E de repente,
chegamos bem perto para ver o que era aquilo. E concluímos que seres mutilados eram tragados pela terra como que se afogando em um mar negro. A nossa fé nunca foi lá essas coisas. Entretanto, rezamos como monge ao assistir aquele absurdo. Mas não foi tudo. Aqueles pobres desgraçados exigiam a nossa ajuda. E alguns até pediam as nossas almas. Aqueles cães que estavam ali próximos atacavam aquelas almas e comiam as suas carnes. Olhei para o meu irmão e para o Ricardo, e eles, com seus olhos esbugalados, diziam: "Ô Nilson, isso não está acontecendo! Diga que não está!" Não conversamos muito, e naquele momento corremos feito loucos, pois concluímos sem dúvida que era uma visão clara do inferno com as suas almas condenadas, e os cães do diabo que estavam evitando que aquelas almas fugissem. Aquele enorme cão, que o meu irmão jogou um pedaço de pau, percebeu a nossa fuga e veio correndo atrás de nós. Mas para o nosso terror, aquela coisa se pôs de pé, de um modo grotesco, e veio correndo como uma pessoa em nossa direção. Olhei para trás e percebi que a face daquele cão lembrava muito um rosto humano, porém muito deformado. No caminho, assim que vimos algumas pessoas, aquele enorme cão desapareceu como fumaça, soltando um uivo estridente e deixando um forte cheiro de carne podre queimada com enxofre. As pessoas que passavam por ali pareciam sentir o forte cheiro de podre, pois percebemos que eles cobriam os narizes com a camisa, mas não tivemos coragem de contar, pois poderiam achar que éramos loucos. Depois daquele dia, eu parei de beber e de sair à noite, e também procurei uma religião. O meu amigo Ricardo morreu algumas semanas depois, numa briga com o marginal por causa de uma rapariga. E o meu irmão viajou para o Nordeste, e faz anos que perdi o contato total com ele. Acredito que aquela visão dos cães do inferno, lobisomem, Cerberus, seja lá como vocês prefiram chamar, era um mau presságio, mostrando que se nós continuássemos naquela vida de festa e vícios mundanos, o inferno seria o nosso destino. Acredito que lobisomens não existam somente no mundo físico, mas também no mundo espiritual, assim como outras bestas demoníacas. O divino foi o meu maior testemunho e me protegeu de eu ser levado à loucura naquele dia infame, o qual nunca mais esquecerei e que me marcou de uma forma muito forte, fazendo com que eu agora acredite que os mistérios do além estão presentes em nosso mundo, não importa onde. Boa noite. Boa noite. Podem me chamar aqui de Andréia. Bem, esse não é o meu nome verdadeiro, e por motivos óbvios, eu não posso revelar o mesmo. Eu tive que criar esse e-mail fake para enviar toda a minha história, pois de alguma forma eu posso ser identificada. Então vamos lá. Na época, eu morava em algum lugar de Manaus. O ano era 2008. E eu tinha acabado de entrar para a faculdade. Eu morava com meu pai. A minha mãe já havia falecido na época. Tudo começou um dia, quando a minha irmã resolveu sair e nunca mais voltou. Ela não tinha motivos para fugir de casa.
pois já era de maior e nunca fomos o tipo de garotas presas. E ela sempre saía para festas, raves e até mesmo viagem quando ela bem entendia. Mas um certo dia, sem mais e sem menos, ela saiu e não voltou mais. O meu pai registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte, e quando ele ligava para ela, a ligação sempre caía na caixa postal. Ligamos para todas as suas amigas, mas ninguém sabia de nada. Um mês se passou e nada dela. A polícia dizia sempre estar investigando o fato, mas não havia sequer uma pista. Após esse tempo todo, eu já não tinha tanta esperança quanto ao seu retorno, e tentava acreditar que ela fugiu com alguém e estivesse bem. Tentava convencer a mim mesma para assim me sentir melhor. E com o desaparecimento da minha irmã, eu me tornei muito solitária. E sempre que eu voltava da faculdade, eu virava à noite nas redes sociais como Orkut e Twitter. E quando via as últimas postagens da minha irmã no Twitter, aquilo me doía muito. Mas foi quando eu tive a brilhante ideia de entrar no tweet dela, pois talvez lá tivesse alguma pista onde ela poderia ter ido. Tentei várias senhas para entrar em sua conta pessoal, mas sem sucesso. No outro dia na faculdade, eu perguntei a um amigo se ele sabia hackear Twitter, pois ele era bem nerd. Então provavelmente deveria saber. E assim, após a aula, fomos para a minha casa e ele tentou, mas não conseguiu nada. Bem, 2 dias se passaram e eu já havia desistido da ideia de entrar no Twitter da minha irmã. Quando um certo dia, um rapaz me chamou pelo meu Twitter e se apresentou como Marcelo e disse que ele poderia me ajudar. Ele só precisava do e-mail que a minha irmã usava e eu disse que sabia, mas não sabia a senha, e ele disse que tudo bem. Bem, achei que o Marcelo tivesse chegado até mim pelo meu amigo nerd da faculdade. Então nem perguntei como ele me conhecia. O Marcelo logo me advertiu para que eu não falasse nada para a polícia, pois poderia ter alguma informação da minha irmã em seu Twitter pessoal, e se os policiais descobrissem, eles manteriam essa informação sob sigilo. E isso era melhor que eu investigasse sozinha. A partir daí, eu e o Marcelo nos tornamos amigos, mas nos conhecíamos apenas pelo Twitter. E às vezes nos falávamos por mensagens de SMS. Um dia, Marcelo me mandou um SMS dizendo: "Oi Andréia, tudo bem? Eu consegui entrar na conta do Twitter da sua irmã. Assim que puder, me retorne." Fiquei muito feliz e perguntei como ele havia descoberto. Ele disse que não olhou nenhuma conversa particular, pois era eu que deveria fazer isso. Ele me passou o login e a nova senha, e assim eu entrei. Bem, não havia nada demais, e eu pensei em desistir. Mas aí eu lembrei que tem uma opção que dá para ver os comentários que ela fazia nas postagens das pessoas. Bem, eu não sabia onde ficava essa opção, mas depois de um tempo eu achei. Bem, logo após investigar, eu consegui uma pista. Eu vi que havia um usuário com o nome de Carlos Wolff e percebi que ela tinha uma certa simpatia por este rapaz. Eu visitei o perfil dele, mas não tinha muitas informações. E a sua foto de perfil era de um homem cabeludo, forte e de costas na escuridão. Provavelmente um fake. E havia uma legenda que dizia: "Ou você é o caçador, ou é a presa." Percebi também que ele era de Manaus.
Bem, mas como se tratava de um provável fake, ficava impossível rastreá-lo. Pensei em mandar mensagem, mas não era uma boa ideia, pois ele poderia ter algo a ver com o desaparecimento dela. E se ele soubesse que eu estou atrás de pistas, ele logo desapareceria com a sua conta. Daí eu tive a ideia de criar um fake e chamar por ele no privado. Mas não tive sucesso, pois ele nem visualizava as minhas mensagens. No outro dia eu liguei para Marcelo e disse que tinha algo de muito importante para falar com ele. Perguntei também se ele poderia me encontrar em algum lugar, e ele disse que era melhor que eu fosse até a sua casa, pois de ônibus eu chegaria lá em meia hora. Bem, eu fui até a sua casa, e logo que cheguei, ele já me esperava no portão. Eu fiquei encantada com ele. Um rapaz forte e com uma barba de dar inveja a qualquer homem. Aparentava ter uns 27 anos e também era alto. Ele me convidou para entrar, me ofereceu uma bebida e fomos conversar. Ele disse que eu era muito linda, assim como a minha irmã. Assustada, eu perguntei se ele a conhecia. E ele disse que somente a viu por fotos, quando entrou em sua conta pelo Twitter. Eu notei que Marcelo tinha uma tatuagem no braço. Era algo escrito em hebraico ou árabe, não me lembro bem. E quando perguntei o significado, ele disse a seguinte frase: "Ou você é o caçador, ou é a presa." E então, ele me perguntou o que eu queria falar de tão importante com ele. Neste momento eu me lembrei que a sua tatuagem dizia as mesmas coisas que estava no perfil de Carlos Wolff. Marcelo percebeu meu nervosismo e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E novamente ele me perguntou o que eu tinha para dizer de tão importante. Bem, eu disse a ele que achava que a minha irmã havia fugido, pois ela havia comentado comigo uma vez que conheceu um rapaz de Minas Gerais e que um dia o faria uma visita. Bem, ele disse que se foi isso, mais cedo ou mais tarde ela logo apareceria, e que eu deveria relaxar e tentar esquecer isso um pouco. Na verdade, não era isso que eu tinha a dizer para o Marcelo, mas fiquei com medo que ele tivesse alguma ligação com Carlos Wolff. Voltei para casa e fiquei pensando a noite toda se Marcelo tinha alguma coisa a ver com isso tudo. E também fiquei pensando que, como ele entrou no Twitter da minha irmã, ele poderia facilmente ter apagado todas as suas conversas. E que talvez seja por isso que ele me pediu para que eu não avisasse a polícia, pois lá poderia haver alguma pista sobre a minha irmã que incriminava ele. Também fiquei pensando o porquê do Marcelo morar sozinho em uma casa tão grande e bonita. Bem, as minhas suspeitas eram grandes, mas eu não poderia simplesmente denunciá-lo à polícia com tão poucas provas. Eu precisava ir mais a fundo. Os dias se passaram e eu e Marcelo começamos a nos falar com mais frequência. Eu perguntava onde ele trabalhava, perguntava sobre os seus pais e o porquê dele morar sozinho. E ele disse que trabalhava desenvolvendo programas de software. Disse também que nunca conheceu seu pai, e a sua mãe é casada com outro homem, o qual ele nunca se deu muito bem. E por isso, ele decidiu morar sozinho, pois o seu emprego lhe rendia uma boa condição de vida. Percebi que Marcelo flertava muito comigo. Então eu perguntei se ele queria namorar comigo. Bem, ele disse que me achava linda, mas não podia, pois já estava saindo com uma outra garota. Bem, eu fiquei muito sem graça,
pois realmente eu comecei a gostar dele. E também já estava envolvida em sua vida. Pois como eu estava apaixonada, eu havia descartado a hipótese dele ter alguma coisa a ver com o sumiço da minha irmã. Pois de qualquer forma, se Marcelo realmente tivesse alguma coisa com ela teria me contado. Pois a minha irmã sempre me contava os seus segredos. Os dias se passaram e eu não conseguia tirar o Marcelo da cabeça, pois já estava muito apaixonada por aquele homem. Bem, mas se já havia outra garota em sua vida, o que eu poderia fazer? Absolutamente nada. Um certo dia, voltando de ônibus da faculdade, eu notei a conversa de 2 alunos que ocupavam os 2 bancos à minha frente. O garoto era gay e eu já o tinha visto pelo colégio. Ele estava com uma menina que eu não me lembrava dela na escola. E ela contava a ele sobre o seu novo namorado, que ele era forte, cabeludo e alto, e que também era um príncipe. Bem, ela deu todas as características de Marcelo. E como eu já estava ficando paranoica, eu logo pensei: bem, eu sou muito mais bonita que essa garota. O que Marcelo vê nela que não vê em mim? Percebi também que o seu amigo a chamava de Jéssica. Porém, o Marcelo nunca me disse nada sobre nenhuma Jéssica. Resolvi esquecer esse assunto. Algumas semanas se passaram e eu nunca mais vi a Jéssica no ônibus. Eu vi apenas o seu amigo gay, que agora estava sentado sozinho. Um dia, quando eu entrei no ônibus, lá estava o amigo dela. Eu sentei ao seu lado de propósito, somente para lhe perguntar se aconteceu alguma coisa com ela, pois eu já não via mais os 2 juntos. Bem, eu sei que parece muita fofoca, mas a realidade é que aqui em Manaus somos todos fofoqueiros. Ele me disse que Jéssica havia sumido fazia uma semana e a polícia trabalhava na suspeita dela ter fugido com o namorado. Mas se foi isso, estava tudo bem, pois ambos já eram maior de idade e poderiam fazer o que bem entendessem. Cheguei a acreditar que talvez o Marcelo tivesse alguma coisa a ver com isso. Então perguntei ao rapaz qual era o nome do namorado dela, e ele disse que era Rogério. Bem, de fato eu estava paranoica, pois pensei que era o Marcelo, e que talvez ele teria feito alguma coisa com a garota. Assim como também pensava que ele estava envolvido no desaparecimento da minha irmã. Fui para casa, pensando se o desaparecimento de Jéssica não tinha alguma relação com o desaparecimento da minha irmã. E por volta das 11 da noite, eu estava deitada, ouvindo música e quase dormindo. E de repente, eu recebi um SMS. E quando eu vejo a mensagem, era o Marcelo que me chamava para sair. Perguntei a ele se ele não estava namorando, e ele disse que já havia terminado fazia algum tempo, pois a garota o havia dispensado e que isso foi bom para ele, pois de uma certa forma ele gostava mesmo era de mim. Bem, sem pensar 2 vezes, eu aceitei o convite de Marcelo. Me lembro que saímos em uma noite de sábado de lua cheia. Fomos para um barzinho que ficava no mesmo quarteirão da sua casa. E ali, bebemos muito e conversamos bastante. E por volta das 9 da noite, Marcelo logo me levou para sua casa. E por mais que eu insistia que eu queria ir para a minha casa, ele dizia que eu deveria relaxar e que assim que eu melhorasse um pouco, ele me levaria para a minha casa. Bem, ele me colocou em sua cama e, se aproveitando da situação,
começou a me abraçar e a me beijar. Eu logo me rendi ao seu fogo e ali naquela noite transamos loucamente. Eu estava um pouco chapada, mas achei até bom, pois assim poderia colocar a culpa na bebida. Caso Marcelo pensasse que eu fosse fácil. E logo depois de transarmos loucamente, eu dormi e acordei por volta das 11 da noite. E foi aí que eu percebi que o Marcelo não estava em sua cama. E eu notei também que o seu notebook estava na cabeceira da cama. Bem, era muito enxerimento da minha parte ir mexer em suas coisas pessoais, pois talvez o notebook estivesse protegido com senha. Mas para minha surpresa, não estava. E assim que entrei, eu logo me deparei com o seu Twitter pessoal aberto. E quase morri quando vi que o seu nick era Carlos Wolf. Fiquei em estado de choque, pois o Marcelo era o mesmo cara que interagia com a minha irmã. Eu logo procurei o meu celular para ligar para o meu pai, ou chamar a polícia. Porém, o meu celular não estava na minha bolsa. E o que dava a entender era que o notebook estava ali na cabeceira da cama de propósito, unicamente para que eu entrasse nas suas redes sociais e descobrisse toda a verdade. E provavelmente aquele era um jogo doentio. Corri do quarto, passei pela sala para sair daquele lugar. E foi quando eu notei algo que me deixou paralisada, em estado de transe. Pois logo que saí pela porta da sala, que dava de vista para um jardim, presenciei uma criatura demoníaca parada ali no jardim, me olhando fixamente nos olhos. A sua aparência era monstruosa e ele parecia um cachorro, só que muito maior, com olhos vermelhos e grandes dentes afiados. Aquilo se pôs em pé como uma pessoa e começou a urrar assim que me viu. Bem, não adiantava eu gritar, pois a casa de Marcelo estava em um bairro muito afastado e não havia casas por perto, somente terrenos baldios. Aquele ser do inferno veio com tudo em minha direção. Então, eu entrei rapidamente e fechei a porta em seguida. Corri para o quarto de Marcelo, peguei o notebook e me tranquei na suíte do quarto. E assim que abri o notebook, eu vi a conclusão final daquela história. Marcelo era aquela criatura que estava lá fora. Bem, todas as pistas apontavam que aquela coisa lá fora só poderia ser o Marcelo. E agora eu sabia o segredo, que ele era um lobisomem. A criatura estava rodeando a casa, me farejando e dando uns rosnados demoníacos. Assim que movimentei o mouse do notebook e a tela acendeu, eu percebi que havia uma página minimizada do Tor. Tor é um navegador da Deep Web. E assim que eu entrei no navegador, havia o bate-papo do 4chan aberto. Bem, para quem não sabe o que é a Deep Web, eu vou resumir em poucas palavras. A Deep Web é 80% da internet que não conhecemos. E as pessoas lá podem publicar o que bem quiserem, de maneira anônima. Canibalismo, venda de armas, drogas e órgãos humanos pelo mercado negro. E até mesmo tráfico de pessoas e pornografia infantil. Tudo no anonimato. Pude ler rapidamente as conversas de Marcelo no 4chan. E lá, ele se identificava como Carlos Wolf. E fazia parte de um clã de lobisomens que se identificavam pelo nome de La Paquette.
que em português quer dizer a matilha. Bem, naquela época eu não sabia, mas agora assistindo o canal Elite Oculta, eu sei que se tratavam de uma matilha de canes. E esses supostos lobisomens compartilhavam as experiências com os outros membros do grupo. E no fórum do 4chan estavam todas as conversas de Marcelo. Ele detalhava como matava as suas vítimas. Dizia que as seduziam e atraía as vítimas até a sua casa em noites de lua cheia. E ali eu pude ver como ele descreveu os detalhes de como matou a minha irmã. E foi horrível ler isso. Ele a levou até a sua casa e se transformou na fera enquanto ela dormia. E quando ela acordou com os gritos dele se transformando e tentou correr, mas ele pulou com uma mordida fatal em seu pescoço. E assim, ele pôde devorar 70% do corpo dela. E o outro restante, ele comeu na noite seguinte, quando se transformou novamente na fera. E ele também relatava que havia feito a mesma coisa com a Jéssica, a garota do ônibus, e também com muitas outras garotas. Bem, era Marcelo que estava envolvido em todos os desaparecimentos das pessoas. E ele também agia da mesma forma com homens. Os seduziam e os levavam para o abate. Os relatos do fórum eram bizarros, um pior que o outro. E eu posso jurar para vocês que, por mais que pareça fantasioso, é real. Lobisomens e canes do inferno existem. E essas criaturas da cidade se organizam em clãs e matilhas. E Marcelo pertencia a este clã, que se denominavam a Matilha. Mas o pior ainda estava por vir. Ainda no 4chan, eu pude ver outra conversa de Marcelo com o grupo, que me deixou em completo pânico. Ele dizia que estava com uma garota nova, que se chamava Andreia, no caso eu, e que também ele iria me dar o mesmo fim que deu para minha irmã. Entrei rapidamente no MSN para pedir ajuda para os meus amigos que estivessem online. E ali eu encontrei o Lucas, o meu amigo nerd da faculdade. Eu disse para ele que precisava da sua ajuda. E assim passei os detalhes de onde eu estava. Bem, eu não disse que estava sendo perseguida por um lobisomem ou algo do tipo, pois logo ele pensaria se tratar de alguma brincadeira. Disse a ele apenas que o Marcelo havia me levado para sua casa e neste momento estava tentando me violentar. Fiquei trancada no banheiro e logo o notebook descarregou. Enquanto isso, eu escutava aquela criatura tentar entrar na casa de todas as maneiras. Mas depois de umas 2 horas, eu não escutei mais nada. E logo, tudo estava no completo silêncio. Eu resolvi sair do quarto bem devagar, observando se não havia sinal daquela criatura. Bem, estava tudo tranquilo. Fui até a cozinha e confirmei que a porta também estava trancada. Então, não havia como aquela criatura entrar. Peguei uma faca e planejava sair dali correndo. E para me prevenir um pouco mais, eu deixei uma panela com água fervendo no fogão, caso aquilo invadisse a casa. Bem, esperei por uns 10 minutos e nada da criatura. Então fui até a sala e saí pela porta da frente. Mas assim que olho para a escada que dava para o andar de cima, posso dizer que tomei o maior susto da minha vida.
quando vi a criatura descendo a escada como uma pessoa. E logo que aquela coisa me viu, aquilo pulou a escada e veio para cima de mim. Tentei acertá-lo com a faca, mas sem sucesso. Então joguei a faca em sua direção e corri para a cozinha. Peguei a panela com água fervendo e juro para vocês que só deu tempo de virar e jogar a água no rosto da criatura. E aquele ser já estava quase em cima de mim. A coisa caiu no chão e começou a se debater. Bem, havia caído um pouco de água no meu pé, me causando queimaduras, mas nada muito grave. E enquanto aquilo se debatia no chão, logo subiu um fedor horrendo de carniça e cachorro molhado. Mas quando me lembrei do que aquela criatura havia feito com a minha irmã, eu peguei outra faca na cozinha e enfiei com todas as minhas forças nas costas da criatura. E na mesma hora aquilo deu um urro e tentava tirar a faca das suas costas, porém sem sucesso. Passei rapidamente correndo pela criatura e saí daquele lugar. E como a sua casa era muito grande, eu corri muito para chegar até o portão. E assim que alcancei o portão de gradilho, o mesmo estava trancado. Desesperada, eu tentei subir, mas devido ao meu nervosismo, eu não estava conseguindo. Bem, de repente, eu avistei o Lucas vindo. Eu gritei por ele e ele veio me ajudar. Do lado de fora, ele colocou as mãos pela grade para que eu me apoiasse e conseguisse subir. E finalmente eu pude sair daquele lugar. E quando olhamos para trás, eu e o Lucas vimos aquela criatura vindo cambaleando. E assim que o Lucas viu aquela coisa, ele ficou pálido de medo. Entramos rapidamente no carro e fomos embora dali. E assim que chegamos na delegacia, eu contei toda a história para a polícia, menos a parte do lobisomem. Eu disse que Marcelo estava envolvido nos desaparecimentos recorrentes das pessoas, pois eu pude ver em seu notebook que ele atraía as vítimas até a sua casa e depois as matavam em um ritual bizarro de canibalismo e magia negra. Alguns dias se passaram e no depoimento o Marcelo negou todas as acusações. Porém, o seu rosto estava deformado devido à água fervendo. Aquele infeliz não fez nenhuma queixa contra mim. E muito pelo contrário, ele disse à polícia que ele se queimou em um acidente. Eu sabia que aquilo era mais um dos seus jogos doentio. A polícia investigou mais a fundo, porém não encontrou nada que ligasse Marcelo nos assassinatos. Depois deste acontecimento, eu resolvi me mudar para o interior de Minas, um lugar muito longe de Manaus. E foi no dia que eu estava me mudando que eu recebi uma ligação. Era Marcelo. Ele disse que ele e a sua matilha estavam atrás de mim e não adiantaria eu fugir, pois os lobisomens estão em todo lugar. Disse também que o meu fim seria inevitável e que ele me daria a morte mais lenta e agonizante de todas, e que o motivo dele não fazer nenhuma denúncia contra mim foi que na prisão eu estaria protegida dele. A minha viagem estava programada para as 16 horas, mas depois dessa ligação, eu peguei o ônibus para Minas que saía às 13. Me mudei para uma cidade que é bem interior e já fazem vários anos que eu vivo aqui com o meu pai. E posso jurar para vocês que toda noite de lua cheia escutamos uivos ao longe que vêm do milharal.
Então, nos trancamos em casa até o amanhecer. E pelo pouco que eu sei do clã, a matilha, quando se mexe com um dos membros, se mexe com todos. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Rafael também. Tenho 25 anos e moro em Campestre da Serra. E hoje eu trago um relato que não se passou comigo, mas sim com o meu avô. E acreditem, cada palavra aqui narrada me contada por ele é a mais pura verdade. A ponte do Corfe é uma ponte metálica com assoalhos de madeira e pilares de pedra, inaugurada no ano de 1907, entre São Manuel e Criúva, no Rio Grande do Sul. Foi construída há muito tempo. E por gerações, a ponte desenvolveu uma reputação sinistra. Pessoas desapareciam ao cruzar a ponte e não havia nenhum vestígio deixado para trás, pois eles simplesmente desapareciam. Normalmente, os desaparecimentos aconteciam à noite, e apenas quando as pessoas viajavam sozinhas. E por isso, os pais diziam aos filhos para não brincar perto da ponte, e certamente nunca atravessá-la sozinhos. E mesmo durante o dia, o povo da época faziam o caminho mais longo rio abaixo, em vez de cruzar a ponte do Corfe sozinhos. Espalharam-se boatos de que foram fantasmas ou espíritos raivosos que causaram o desaparecimento das pessoas. Uma história dizia que a ponte era assombrada por uma jovem que se jogou de lá quando seu noivo fugiu com outra mulher, e então esse espírito sequestra e mata pessoas porque está sempre sozinho à procura de outro parceiro. Outra história é que os antigos espíritos da natureza tinha uma passagem entre o novo mundo e o espiritual que ficava debaixo da ponte. E quando a ponte foi construída, ela selou o portal e prendeu os espíritos do nosso lado do portão. E furiosamente, eles arrastam as vítimas para fora da ponte para nunca mais serem vistas. Todas essas histórias se espalharam, mas nunca houve nenhuma evidência concreta de que uma fosse verdadeira. O fato que se passou com meu avô, que se chama Ambrósio, que na época tinha 21 anos, ocorreu quando ele e o seu irmão Tomás foram pescar no Rio das Antas, isso lá em meados dos anos 60. Certa noite, ele veio correndo para a cidade, gritando e chorando. Ele correu para cima e para baixo na estrada principal, gritando sobre uma criatura sob a ponte. E sua adrenalina estava tão alta que ele não conseguia parar de chorar. Os vizinhos acordaram, e o mais forte entre eles pegou meu avô e o forçou a se acalmar. Eles tentaram acalmá-lo e imploraram que ele lhe contasse o que aconteceu. E que criatura era essa sob a ponte? O meu avô levou horas para se acalmar, repetindo constantemente a mesma frase: "É uma ponte de monstros! Eles estão vindo!" Então o delegado jogou meu avô na cela da delegacia até que ele se acalmasse. O que só ocorreu quando os raios de sol começaram a se espalhar no horizonte. O meu avô, de repente, desabou em sua cela, exausto e quase inconsciente. Os policiais lhe trouxeram água e perguntaram calmamente de novo, embora não tivessem certeza se queriam saber a resposta: "Bem, o que está sob a ponte?" O meu avô engoliu a água e engasgou, recuperando o fôlego. Então ele começou a falar. Na noite anterior, o meu avô e o seu irmão Tomás planejavam pescar tarde da noite.
O rio sob a ponte fervilhava de peixes naquela época do ano, e era uma boa hora para sair e pescar enquanto os outros pescadores dormiam. Eles juntaram seus equipamentos de pesca e partiram. Eles saíram da cidade e seguiram pela estrada de terra que levava ao riacho. O meu avô e o seu irmão, que seguiam a pé, estavam prestes a pegar a bifurcação da estrada, que levava a outra ponte rio abaixo. E foi quando o seu irmão parou e disse: "Olha, ninguém nunca pesca em Rio das Antas. Aposto que há muitas traíras lá. Devíamos tentar." Os seus olhos escuros, olhando para o caminho em direção à ponte cinza que se erguia à frente deles. O meu avô bufou e respondeu: "E ser pego pela assombração como o resto dessas pessoas? Não, obrigado. Eu quero é viver o suficiente para ver você arrumar uma namorada." Tomás olhou para ele, e então os seus olhos se voltaram para a ponte. "Você pode andar todo o caminho até lá, mas eu vou pescar aqui em cima." E com isso, Tomás jogou a sua vara de pescar por cima do ombro e seguiu rumo. Deixado sozinho, vendo seu irmão ir embora, o meu avô sentiu um arrepio subir por sua espinha. Então ele rapidamente correu atrás do seu irmão e examinando a floresta ao redor deles. E quando eles alcançaram a ponte, eles pararam. A floresta ao redor estava estranhamente quieta, além do murmúrio do riacho abaixo. Tomás respirou fundo e depois pisou dramaticamente na ponte. Paralisado de medo, o meu avô observou o seu irmão e a floresta. Os seus olhos pularam de um lugar para o outro, em busca de fantasmas ou espíritos raivosos. Tomás escalou até o pico da ponte e colocou a sua caixa de equipamentos de pesca na parede de pedra. A água do rio era negra e pouco convidativa. A tempestade da semana passada havia elevado o nível da água e agora a água corria por baixo da pedra pálida. O meu avô ficou na beira da ponte sem coragem suficiente para se juntar ao irmão. Ele ficou tremendo e pálido, e a sua vara de pesca sacudiu em seus braços trêmulos enquanto ele observava o Tomás. O Tomás riu do seu irmão trêmulo, apenas para esconder o seu próprio medo. O meu avô estava profundamente apavorado, e os seus dedos tremiam muito enquanto ele tentava iscar o anzol. E depois de várias tentativas, ele finalmente colocou a minhoca balançando no anzol. Ele ficou atento à sua volta, levantando os braços para lançar a isca. Ele olhou uma última vez para o seu irmão e então lançou a linha na água escura abaixo. O chão tremeu violentamente quando uma grande mão cinza bateu na ponte ao lado de Tomás. E ele caiu para trás e gritou. O meu avô sentiu seus olhos se arregalarem e observou com horror. Outra grande mão agarrou a parede e uma grande figura negra estava começando a se erguer entre eles. Tomás correu para longe da criatura que se revelava, e então ele se chocou contra a parede oposta. O rosto da criatura que olhava para os irmãos estava zangado e muito sombrio. Um grande olho redondo e vermelho se localizava no meio da cara da coisa, e um pequeno nariz farejava o ar. A carranca era profunda e estável, e um rosnado baixo escapou enquanto a criatura rosnava. Uma grande boca se revelava no meio da sua barriga, e os dentes eram pontudos e irregulares, muito parecido com os de lobos. E quando a fera estava erguida,
elevava-se sobre a ponte. O seu peito era falho de pelos e tinha uma cicatriz enorme. E uma grande gota de baba escorreu do canto da boca da criatura e lentamente desceu pela barriga e foi até as suas pernas. O meu avô sentiu as suas entranhas se soltarem e as suas pernas ficarem bambas. O Tomás gritou de novo, mas foi interrompido pela mão da criatura que se lançou sobre ele, envolvendo o Tomás e o apertou. O meu avô ouviu um barulho nauseante e sangue jorrou dos dedos da criatura e o meu avô ficou congelado de medo. O sangue pingou e começou a formar uma poça na pedra. E em seguida, a criatura jogou o que sobrou de Tomás para dentro de sua enorme boca que ficava no meio de sua barriga, e assim o mastigando e o engolindo. Muito lentamente, os olhos vermelhos da criatura foram de encontro ao meu avô, que estava trêmulo à sua direita. E assim que os olhos do meu avô e os da criatura se encontraram, o meu avô correu, e assim que ele saiu da ponte, ele escutou trotar de cavalos, como se muitos cavalos corressem pelo cascalho ali perto. No início, ele escutava vários relinchos, mas os relinchos foram ficando agudos até se transformarem em gritos de mulher. Eram vários gritos ensurdecedores, e quando meu avô viu uma luz saindo da floresta, ele se ajoelhou ali mesmo e começou a rezar devido ao que presenciava ali. Era uma égua negra com labaredas de fogo em volta de sua cabeça, e vez ou outra, a transparência das chamas amareladas deixava-se notar um rosto feminino camuflado pelo fogo. Aquela coisa gritava e eram gritos de mulher. Então, aquela coisa passou pelo meu avô e começou a dar voltas em círculos em volta da criatura que já se encontrava fora da ponte, a uns 50 metros do meu avô. A criatura que hoje conhecemos como uma pinguari deveria ter no mínimo de 3 a 4 metros de altura. E a mula tinha o tamanho normal de um cavalo. Mas de normal, aquilo não tinha nada. Uma pinguari tentava pegar a mula, mas ela era muito rápida a ponto de deixar faíscas para trás. E além de soltar fogo pela cabeça, a mula também soltava faíscas pelas patas enquanto corria. Enfim, a coisa conseguiu pegar a mula com as suas mãos imensas. Mas quando aquilo aproximou a mula da sua enorme boca para devorá-la, as chamas da cabeça da mula se intensificaram a ponto de queimar profundamente uma pinguari. O mesmo arremessou a mula para longe e, desnorteado pelo fogo que lhe atingira em cheio, deu alguns passos para trás, desequilibrou e caiu morro abaixo, de encontro com o rio, e assim levado pela correnteza. A mula foi arremessada por alguns metros, mas logo se levantou mancando. O meu avô recuperou as forças e correu para fora da cena. Mas enquanto corria, ele ouviu a mula falar uma coisa. A sua voz era profunda e suave, e o meu avô sentiu seu corpo vibrar com cada palavra. E ao repetir as palavras para os policiais, ele empalideceu profundamente e começou a chorar. Pois a criatura disse o seguinte: "Eu te amo, Ambrósio." E nesse momento meu avô olhou para trás enquanto corria, pois ele reconheceu aquela voz. Mas tudo o que ele pôde ver foi a grande mula se embrenhando na mata, e de longe se ouvia os seus gritos. Os policiais não acreditaram em sua história, e assim o liberaram. E após voltar para sua casa, o meu avô
foi até o seu compadre que morava no caminho da sua casa. E o compadre lhe disse que a sua filha estava de cama e muito machucada, pois ela havia ido até a floresta na noite passada para recolher algumas ervas para fazer um chá, mas acabou caindo de um barranco e se machucou muito. A filha do compadre, que se chamava Carminha, era muito apaixonada pelo meu avô, porém o meu avô a dispensou quando soube que ela tinha um caso com um homem religioso, que mais tarde veio a se tornar padre. Bem, essa história pode parecer mentira, mas acreditem, o meu avô era um homem muito sério e virtuoso, e jamais iria contar mentiras para encobrir a morte do seu irmão. Ainda mais dizendo que o seu irmão mais velho foi devorado por uma pinguari das matas. Bem, faz 10 anos que o meu avô faleceu, e eu dedico este relato em sua homenagem. Obrigado, Fael, e a todos do Elite Oculta. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Edivaldo e em 1992 eu trabalhava em uma empresa que organizava eventos por todo o Brasil. Sendo assim, eu sempre viajava para vários locais. A maior parte das minhas viagens era à noite, por estradas secundárias e desertas. Fato esse, devido aos eventos festivos, na maioria das vezes serem em sítios particulares, e quase sempre ficavam em locais ermos. Em uma dessas viagens, eu estava na cidade de Santos, São Paulo, hospedado em um hotel antiguíssimo, cujo nome eu não revelarei aqui por razões óbvias. Bem, tudo lá era velho, até mesmo os funcionários. À noite, ao me dirigir para o meu quarto após o jantar, eu peguei o elevador e fui para o último andar do hotel. O lugar era tão antigo que até o elevador era de grade. Enfim, assim que pisei o pé para fora do elevador, a luz do hotel foi embora repentinamente. E naquele tempo, quando a luz ia embora, demorava horas para retornar. Mas naquela noite, até que foi rápido. Bem, acendi o meu isqueiro e fui em direção ao meu quarto. E poucos centímetros antes de alcançar a porta, a luz voltou repentinamente e eu pude ver uma linda moça na porta do meu quarto. Ela era morena, usava decote e tinha longos cabelos negros. Tomei um susto, pois a fraca luz do isqueiro não permitiu que eu a visse ali parada. Ela me perguntou se eu sabia o motivo da falta de luz. Eu disse que não sabia, mas parecia que o apagão foi na rua toda. Em seguida, ela me pediu um cigarro e ficamos conversando. Conversa vai, conversa vem, e eu a chamei para entrar no meu quarto, pois ela havia me dito que estava sozinha e precisava de companhia caso a luz voltasse a faltar. Sentamos na minha cama e novamente veio outro apagão. No susto, ela me abraçou e eu não resisti aos seus encantos. Começamos a nos beijar e eu fui apalpando seus seios e tirando a sua roupa. Tirei a bermuda e partimos para o ato insano. E por horas transamos loucamente.
E depois de horas intensas de sexo, eu acabei cochilando. E naquela noite eu tive um sonho terrível. Sonhei que o meu carro havia quebrado no meio da estrada que corta a floresta amazônica no Mato Grosso. E no que eu saio do carro para ver o problema, acabei pisando em um enorme sucuri. A mesma se enrolou em mim e foi quebrando os meus ossos e me sufocando. Eu não conseguia respirar e o sonho parecia muito real. Acordei com batidas na porta e ali era o zelador do hotel. Naquela hora, a luz já havia voltado novamente. Então, ele me entregou algumas velas caso a luz faltasse. Bem, eu mal consegui me levantar da cama para atendê-lo, pois acordei com falta de ar e com o corpo todo dolorido, como se realmente algo estivesse me esmagando na vida real. Bem, associei essa sensação de esmagamento às horas de sexo que eu tive mais cedo. A garota não estava mais na cama. Então imaginei que talvez ela tivesse voltado para o seu quarto. Agradeci ao zelador pelas velas, fechei a porta e liguei a TV. O tempo passou e eu estava distraído com a programação. Mas quando de repente eu ouvi assustado um gemido horrível de mulher vindo da direção do banheiro no meu quarto. A princípio, eu achei que era impressão minha e voltei a assistir TV. Então, novamente, veio o gemido terrível e eu fiquei apavorado. E ao mesmo tempo eu comecei a tremer e a suar tremendamente. A primeira atitude que eu tive foi ir até o banheiro, pois talvez poderia ser a morena que ainda estava no meu quarto. Porém, como não tinha ninguém lá, eu achei que talvez o barulho poderia vir de um quarto vizinho. Então, liguei para a recepção e avisei o recepcionista. Ele era bastante idoso. Falei que alguém estava com problemas e precisava de ajuda. Então, ele me perguntou em qual andar eu estava. E quando eu disse que era no último, o recepcionista me respondeu: "Meu senhor, nesse andar só você está hospedado." Ao ouvir isso, eu entrei em pânico e imediatamente pensei em sair dali. O pior era que a porta ficava após o banheiro e eu teria que passar por ali. Passei por lá correndo e quando saí no corredor estava tudo apagado e muito escuro, sendo que eu não conseguia enxergar a escada. Resolvi então voltar para o quarto. Peguei o colchão e coloquei na varanda, onde havia uma porta de vidro. Fechei a porta por fora e passei a noite toda no sereno. E quando amanheceu, eu procurei o recepcionista para relatar o fato. E foi quando ele me disse que naquele andar, todos os anos em época de quaresma, pessoas relatam ver naquele andar uma criatura metade mulher e metade cobra. E ninguém sabe como ela entra ou sai do hotel. Mas em 20 anos, 5 pessoas desapareceram misteriosamente. O dono do hotel diz que eles foram embora escondidos para não pagar. Porém, o mais estranho é que os pertences das pessoas desaparecidas continuaram no quarto. O recepcionista disse que se o hotel fosse dele, ele já tinha fechado há muito tempo. Mas o dono é muito misterioso e quer preservar o local como sempre fora. E disse também
que acredita que o dono do hotel tem total consciência dessa mulher cobra que aparece misteriosamente. E também não duvida que ele tem algum envolvimento com isso tudo. Bem, eu fiquei muito impressionado com toda essa história. Voltei para casa naquela mesma hora e nunca mais voltei ao local, e nem mesmo a trabalho. Boa noite. Uma das minhas histórias sobrenaturais ocorreu quando eu tinha 11 anos de idade. Só para explicar, eu sou cristão. E muitas pessoas acreditam em reencarnação. E eu, particularmente, creio no que a Bíblia diz. Bem, mas isso não vem ao caso, pois respeito e gosto de ouvir o ponto de vista de outras pessoas. Este caso em específico ocorreu quando eu morava em São Paulo, no ano de 2004. Certa vez eu estava em casa, e era uma casa alugada com 3 cômodos. Havia me deitado fazia pouco tempo. A luz do quarto estava desligada e os únicos sinais de luz que tinham eram os da brecha da janela mostrando a luz da lua, pois a luz do poste estava queimada, e também a da cozinha, que ficava depois da sala que separava o quarto da cozinha. Bem, eu já estava deitado, e quando de repente aparece na frente da minha beliche uma mulher muito linda, branquinha, com o cabelo na altura dos quadris, e também um vestido vermelho decotado. Eu paralisei e não conseguia mais me virar e nem mexer, e muito menos fechar os olhos. Então eu fiquei ali parado, olhando a cena. E de repente, ela começou a rodar no quarto e a tirar a roupa. Ela rodou, rodou e rodou o quarto toda nua. E quando parou, o seu corpo continuou perfeito, os seus cabelos lindos e os seus belos seios. Porém, o rosto dela se desfigurou. Cresceram-lhe chifres e escamas, e ficou quase inexplicável, horrível. E as suas pernas formaram uma enorme cauda, como a de uma serpente. Ela olhou para mim e ficou vibrando a sua enorme língua como uma cobra. Eu gritei, e parece que os meus pais não conseguiam me ouvir. Até que os meus pais, que estavam na cozinha, correram até o quarto e acenderam a luz. E assim, como num passe de mágica, aquela figura desapareceu. O meu pai, que na época era líder de um ministério cristão, abriu a porta do quarto de uma vez, me abraçou e a minha mãe também. Então, eles oraram por mim e assim eu consegui dormir naquela noite. Eu sempre senti e sinto até hoje a presença daquela criatura. Eu não a vejo sempre, mas sei que ela está próxima a mim, tentando me atormentar. Mas como eu, pessoalmente, através dos ensinamentos que recebi e creio, eu aprendi que ela não é algo bom. Eu a repreendo e não permito que isso me intimide. Boa noite.